eu vou fazer algumas perguntas e você pode ir comentando, tá? Por exemplo, muitas perguntas o Dudu dorme a noite inteira? Quantas horas? Dudu já dorme? Quantas horas por noite? E o José? Então, a gente tem duas crianças totalmente diferentes em casa. Não sei se é pela experiência, né? De como você falou, o seu primeiro dormia um pouco, acordava mais, o segundo já você conseguiu que ele dormisse mais tempo, mais cedo, né? Com 2 meses foi. Isso. Mas o Dudu sempre dormiu muito bem, assim. Acorda para mamar e dorme de novo. Não fica. Claro, ele entrou, acho que essa semana ou semana passada, nem lembro. Naqueles picos, né, que tem de desenvolvimento, e acontece de dar essa desreguladinha. Até depois é uma pergunta que eu quero fazer, se é verdade ou não. Mas, fora isso, ele é tranquilo, assim. Eu não sei quantas horas, porque o Dudu, ele mama em livre demanda. Então, tanto de madrugada quanto de dia, eu abandonei o relógio, eu não vejo de quanto em quanto tempo ele mama, nem nada. Porque foi uma neura minha lá atrás com o José, que eu acho que acabou atrapalhando em muita coisa. Mas em questão do sono, se for dizer que a gente tem um problema em casa, é com o José. Ele foi essa criança, eu me identifiquei muito quando você falou do seu, que chorou um mês inteiro. O José chorou meses. Assim, os primeiros 3 meses foram, assim, pra gente uma adaptação misturada com eu não sabia o que ele tinha, se era cólica. Dava remédio para cólica, melhorava, mas depois retomava a chorar. Então, assim, foi bem estressante. E depois, na verdade, ele nunca dormiu bem. Para não dizer que ele nunca dormiu bem, uma semana antes dele completar 1 ano, ele dormiu 2 semanas a noite inteira seguida. Verdade. Assim. Pra gente foi uma vitória, mas não durou muito tempo. E hoje ele é uma criança que ele acorda para mamar ainda. Né? Ele ainda tem esse hábito, que a gente sabe que não é fome, que é um hábito, mas que a gente não consegue, a gente é mole, né? Ó, tem gente falando aí da novela Fina Estampa. Hoje, põe para gravar a novela, assiste depois um pouquinho, mas não sai da live, não. Vamos assistir essa live. Sim. Mas, Carla, é isso, né? Essa dificuldade com o José ela é real. Só complementando antes de você falar, o José, a gente, cara, não teve como. Foi uma coisa familiar, entre os amigos, dar ou não dar a chupeta. E a gente deu chupeta. O Dudu não tem chupeta, nunca vai ganhar chupeta. Por quê? Porque não... A gente não sentiu necessidade, assim, e a chupeta para o José foi uma bênção. Pensa numa bênção, foi a chupeta para o José. Então hoje, ele toma o mamá dele antes de dormir, aí ele acorda de madrugada, nunca a gente sabe ao certo quando vai ser, se é 1h30, muda 2h. muito o horário, não tem horário fixo. E ele toma uma de manhã também, quando é umas 5h30, 6 horas. E ele praticamente acorda com o sol. Então é muito complicado. Tipo, veio o solzinho, ele já... Ele tá muito pronto para viver, tá ligado? Uhum. E é e a complicado. gente não. E a gente não. Tá. E o José, ele tem 1 ano e 5 meses, né? 1 ano e 5 meses. E ele inicia o sono noturno que horas? Olha, geralmente é em torno de 8h30, 9 horas. Eu não gosto de deixar passar das 9, mas tem dias que passa. E ele acorda que horas? Em média... Hoje vai passar, né? É um passar. dia que não tem... Porque só eu e o Júlio colocamos ele para dormir. A minha sogra não. Então, ela tá cuidando dele agora, então ele vai esperar a gente liberar para ir dormir, né? Tá. E ele acorda de manhã com o sol nascendo. Mas isso é que horas? 6, 7? Às vezes 6, às vezes 7. Mas é em torno de entre 6 e 7 horas. O reloginho dele, se a noite foi tranquila, é às 7. Se ele não teve... Então vamos começar daí. Uma coisa importante da gente entender é que a gente não consegue controlar a hora que as crianças vão acordar. A gente pode até ter controle da hora que eles vão dormir. Iniciar o sono noturno. Mas a hora que eles vão acordar, a gente não tem controle. A gente pode usar uma tática que pode ajudar, que é o blackout. A cortina blackout. Isso a gente usa totalmente escuro o quarto dele. Mas Pronto, tem alguma coisinha entendeu? por baixo da porta. Vem.
Pois é, tem crianças que são muito sensíveis à luz. E é isso, né? Quando a luz solar vem, libera cortisol no nosso corpo e o corpo entende. É hora de acordar, é hora de viver. Então é isso. Bom, uma criança, por exemplo, que acorda da idade do José, 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, acorda por volta das 7 da manhã, já tem blackout no quarto. O que a gente poderia fazer, por exemplo, para ajudar, talvez ele acordar um pouco mais tarde, ou ainda ajudá-lo a dormir mais, porque uma criança nessa idade precisa de 12 horas de sono noturno. Então, se ele está dormindo por volta de 8, 9 e ele acordar às 7, ele pode estar privado de sono, ele pode estar precisando dormir mais. Então, o que eu sugiro, por exemplo, para vocês, para quem está assistindo a gente, que vai ser dica para todo mundo, né? Sim. E voltando o horário dele iniciar o sono noturno, 15 minutos. Hoje dorme às 8, então amanhã põe 15 para as 8. Fica 3 dias assim. Depois volta mais 15 minutos, 7h30, e vai voltando o horário, entende? E vai de 3 em 3 dias aos pouquinhos pro ritmo circadiano do bebê, para os hormônios dele irem se acostumando. E aí você vai voltando e vai observando. A criança, geralmente, quanto mais cedo ela dorme, mais tarde ela acorda. Eu sabia! Eu falava isso dele, ele não acreditava em mim. Meu, eu passei a vida inteira falando assim, vamos ficar cada vez mais tarde com ele, porque assim ele vai dormir mais. E eu, não. E ele não acreditava. Ok, ponto para as meninas. Aqui, os meus meninos, quando eles nasceram, no início eles dormiam tipo 8 da noite, aí depois eu fui colocando 7h30, 7. Já tem assim, uns 2 anos que eles dormem 6h30 da noite. Olha! Tanto o de 2 anos quanto o de 3 anos. Eles dormem às 6h30 da noite. No mesmo quarto eles dormem? Não, em quartos separados. Separados, né? A gente já tentou juntar, mas ficou muita brincadeira, sabe? Na hora de dormir, a gente falou, a gente tem quarto a mais, vamos deixar cada um no seu quartinho, né? Pra evitar. Sim. É claro que se a família não tem essa opção, vai colocar no quarto junto. Mas se tem a opção, eu acho melhor deixar separado, né? Enquanto estão muito novinhos. Então é isso que eu sugiro. E voltando o horário pra criança poder dormir mais, então pensa, o José que hoje dorme aí 9, 10 horas... Daqui a uma semana ele pode dormir 1 hora a mais, dormindo 10, 11 horas. Isso é muito bom para a criança, para o desenvolvimento dela, entende? E não fiquem com medo de achar que ele vai acordar mais cedo. Geralmente eles acordam até mais tarde. Essa foi uma pergunta que fizeram, que eu me lembro assim de cabeça. Quanto tempo uma criança tem que dormir? Então seriam 12 horas. Então, isso é em média, tá? Porque, por exemplo, é em média 12 horas. Pode ser 11, né? Por exemplo, os meus meninos, eles não chegam a dormir 12 horas. Eles dormem mais ou menos umas 11h30. Eles acordam de manhã e eles ficam brincando no quarto. A gente deixa brinquedo para eles no quarto. Nenhum dos dois dorme em berço mais, já dormem na caminha no chão. Então, a gente deixa brinquedo. Eles acordam pela manhã e ficam brincando até das 7 horas da manhã. Então, assim, eles não chegam a dormir 12 horas, mas 11h30, 11 horas, 12. Sim. Dependendo da criança, a gente faz até 13 horas de sono noturno. É bem frequente eu ver isso.